Capítulo 30. Poucos segundos depois, Craig, Webb, Andy e James entraram pela porta lateral da casa, suados, queimados de sol e satisfeitos. Eu inspiro fundo, tentando recobrar a minha compostura, enquanto observo Margot fazer o mesmo. Por um instante, me preocupo que ela faça uma cena sem precedentes e revele tudo de uma vez, bem ali. Mas, acima de tudo, ela jamais colocaria o irmão em uma posição embaraçosa dessas. Em vez disso, ela corre até o Webb e pousa a cabeça no peito dele como se buscasse refúgio em seu próprio relacionamento imaculado. Eu observo os dois juntos, admirada, pois eu costumava me sentir da mesma forma com relação ao Andy. Poucos meses antes, ele era minha fortaleza. Agora eu estava separada dele por diversos passos, sentindo-me totalmente independente, isolada. Quem venceu? Margot pergunta, lançando um olhar furtivo para o Andy, na esperança de que fosse ele. Se era para ser traída pela esposa, pelo menos que ele tivesse tido um bom dia no campo de golfe. E para não contrariar, Andy abre um sorriso todo garboso, pisca e diz: "Quem você acha que ganhou, Mags?" "Cara, você tem tanta sorte", James diz. Ginny, Stella e Pan se juntam a nós, na cozinha, felizes com o regresso dos homens. Andy venceu. Margot anuncia com uma alegria artificial, enquanto os rapazes nos regalam com suas histórias do golfe, incluindo uma passagem inusitada quando Craig, em um ataque de frustração, atingiu um pé de magnólia com seu taco novinho em folha. Mais uma vez, todos riem, exceto Margot e eu. Enquanto Craig, orgulhoso, detalha o quanto aquele taco era caríssimo. Então, ele pega 4 garrafas de cerveja Heineken da geladeira e as abre tão depressa que lembrou um barman em pleno happy hour, uma ocupação na qual tenho certeza que ele nunca trabalhou. Ele passa as cervejas para Andy, Webb e James, bebe a dele com gosto, encostando a garrafa gelada na testa entre um gole e outro. "E como foi o chá de bebê?" Andy perguntou, aparentemente o único homem ali, incluindo o futuro papai, que se lembrou que o ponto alto do dia não tinha a ver com o golfe. Era acréscimo. Eu acrescento uns bons pontos na contagem dele de marido exemplar, apesar de saber que Andy não merecia ser submetido a avaliação alguma. Margot inclina a cabeça e responde com um sorriso apagado. "Foi ótimo." Foi tão adorável, Stella e Pan entraram na conversa, usando a mesma inflexão exata. Eles trocaram um olhar afetuoso, coisa de boas amigas, e eu lamento a falta da nossa dinâmica entre Margot e eu, temendo que nunca mais recuperássemos isso. "Ganhou muita coisa boa?" James pergunta à irmã, imitando um sotaque nova-iorquino, girando de leve sua viseira para acertar o visual favorito de gangster. Margot força outro sorriso e diz que sim, que recebeu presentes lindos, enquanto Ginny, sem conseguir esconder a satisfação, anuncia: "E a Ellen ainda conheceu a Lucy." Meu estômago virou ao imaginar como Ginny vai se refastelar quando a Margot confidenciar a ela a ironia completa dessa situação. "Foi mesmo?" Andy diz, demonstrando muito interesse ao arquear as sobrancelhas, que em outras circunstâncias eu ficaria com ciúmes e insegura. "E o que achou?" James perguntou com sua risadinha patente, adorando a oportunidade de ouro para tentar quebrar o protocolo formal da mãe. "Ela é muito bacana", respondi com discrição, enquanto James, para não perder a mania, murmurou algo sobre as belas mini-saias justinhas dela. "James", Stella ralha. "Ora, mamãe, eu só elogiei o bom gosto dela ao realçar as coxas", James diz com uma risadinha sugestiva. "Você não tem jeito mesmo", Stella diz, balançando a cabeça. Enquanto isso, Andy prefere ignorar as gracinhas do irmão, deixando evidente que o assunto sobre Lucy o aborrece, o que leva Margot a se sentir ainda mais ultrajada. "Bem", ela finalmente disse, claramente não suportando mais a minha presença por
mais um segundo que fosse. Eu estou exausta, diz olhando para o marido. Melhor irmos antes que eu comece a ter contrações falsas novamente. O Eve massageia o pescoço dela e concorda. Com certeza vou te levar para casa, docinho. É, Andy diz, ao se espreguiçar e depois tomando um gole prolongado da cerveja. Melhor a gente ir também. A Ellen terá um dia cheio amanhã. Ela vai a Nova York para uma importante sessão de fotos. Ouvi dizer, Margot comenta com a expressão passiva e a voz desmotivada. Está claro, ao menos para mim, que o problema dela é bem mais que evitar as contrações, mas não estou certa sobre que mensagem ela está querendo passar. Um apelo de perdão? Uma explicação definitiva? Uma desculpa completa? Quando ela finalmente me olha, a expressão de seu olhar cobre todas essas alternativas. Ela balança a cabeça em negação, olha para o piso de pedra da Jeanne e movimenta os lábios quase que imperceptivelmente, como se estivesse praticando como confortar o irmão na hora que ele precisar. Naquela noite, depois de voltarmos para casa, Andy e eu parecíamos o retrato de um casal perfeito, desfrutando uma noite de domingo, ao menos na superfície. Nós preparamos uma salada para acompanhar a pizza de pepperoni que pedimos. Assistimos à televisão, compartilhando igualmente o controle remoto. Eu o ajudei a recolher o lixo para a coleta seletiva na manhã seguinte. Ele se sentou no meu lado enquanto eu pagava as contas na internet e depois nos arrumamos juntos para ir para a cama. Mas por dentro eu estava devastada, o tempo todo relembrando a minha conversa com a Margot, dando pulos sempre que o telefone tocava e tentando desesperadamente juntar palavras e coragem para fazer a minha confissão. Por fim, quando Andy e eu já estávamos na cama com a luz apagada, percebo que essa era verdadeiramente minha última chance de dizer algo, o que quer que fosse, antes que a Margot o fizesse por mim. Quando Andy se inclina para me dar um beijo de boa noite, minha mente é bombardeada com centenas de frases de abertura. Eu retribuo o beijo dele de forma mais demorada que o habitual, nervosa e profundamente triste. Gostei de conhecer a Lucy hoje, digo, finalmente, ao nos separarmos, envergonhada por ter optado pela discussão já saturada. A amizade com o ex pode ou não pode? Ela é uma garota legal, Andy comentou, depois de suspirar e acrescenta, pena que ela casou com um babaca. O marido dela é babaca? Pelo que sei. Ele perdeu o nascimento do próprio filho. Nossa, mas é coisa que acontece. Ele teve uma boa desculpa, eu digo, na esperança de contagiá-lo com o meu espírito complacente. Sei que pode acontecer, Andy explica, se o parto adianta ou coisa assim, mas ele viajou a negócios bem na data prevista e depois, que surpresa, não conseguiu voltar a tempo. Quem te contou isso? A Lucy. Apesar de tudo, eu dou um sobressalto ao ouvir o apelido carinhoso dela. E o Andy deve ter percebido, pois ele limpa a garganta e rapidamente se corrige. A Lucy me contou. Quando? Eu pergunto descaradamente, induzindo uma divisão de culpa. Pensei que vocês não se falavam mais. E não nos falamos, ele rebate depressa. Ela me contou faz muito tempo. O filho dela tem 5 anos. Estávamos juntos há mais que isso. Ele tem quase 6, Andy diz, ajeitando as cobertas ao seu redor. Você guardou o dia do aniversário dele? Eu provoco meio na brincadeira. Calma lá, detetive, Andy diz gargalhando. Você sabe que a Lucy e eu não nos falamos há anos. Foi só uma daquelas conversas finais, depois do fim do namoro, para saber como o outro ficou e contar como o relacionamento atual é lamentável, como o seu marido não chega nem aos pés do seu primeiro amor, Andy ri. Não, na verdade, ela não parece achar que o marido perder o parto foi grande coisa. Isso foi algo que entrou por acaso no meio da história. Ela é do tipo de mulher que se importa mais com os filhos que o marido. E foi ela que te ligou ou você ligou para ela? Eu pergunto, cada vez mais enjoada. Credo, El.
Para ser franco, eu não lembro, não falávamos. Fazia tempo e ambos queríamos saber se o outro estava bem, se não havia ficado mágoa. E havia mágoas? Eu pergunto e me ocorre que Léo e eu nunca tivemos esse tipo de conversa. Nós nunca pusemos um ponto final, descontando aquele voo noturno, mas que não serviu para nada. Não, ele respondeu, e então se endireita na cama e pergunta com calma: onde você está querendo chegar com tudo isso? Em lugar nenhum. Eu só quero que você saiba que tudo bem se você quiser falar com ela, se quiser ser amigo dela. Ora, El, você sabe bem que eu não quero ser amigo da Lucy. Por que não? Por que não? Simplesmente, primeiro, não tenho nenhuma amiga além de você, e segundo, porque eu nem sequer conheço mais ela. Eu penso no que Andy acaba de dizer e vejo que, apesar do nosso rompimento difícil e de não termos nos falado por anos, eu nunca me senti assim com relação ao Léo. Posso até não saber os detalhes do cotidiano dele, mas jamais me tornou um estranho. Isso é triste, eu concluo, embora subitamente não saiba dizer que panorama é mais triste. Então, pela primeira vez na vida, eu me pego pensando como seria se Andy e eu nos separássemos. Em que categoria de rompimento nos enquadraríamos? Eu afasto o pensamento, dizendo a mim mesma que isso jamais aconteceria. Ou será que sim? O que há de tão triste nisso? Andy perguntou por perguntar. Ah, sei lá, eu respondo com a voz arrastada. Andy se vira para ficar de frente para mim e meus olhos tentam se ajustar à escuridão. O que você tem, El? Você está chateada por causa da Lucy? Não, eu respondo logo, de jeito nenhum. Eu gostei de verdade de conhecê-la. Certo, ele diz, que bom. Eu fecho meus olhos, ciente de que a hora da verdade chegou. Eu limpo a garganta, molho os lábios e me detenho por um último instante. Andy, eu finalmente digo, com a voz começando a tremer. Eu tenho que te contar uma coisa. O que? Ele diz de mansinho. Eu respiro fundo e espero todo o ar sair. É sobre a sessão de fotos amanhã. O que tem ela? Ele pergunta, esticando-se para tocar o meu braço. O trabalho. É junto com o Léo. Eu conto, sentindo alívio e enjoo ao mesmo tempo. Léo? Ele diz, seu ex-namorado? Eu me obrigo a sentir. E o que esse com o Léo significa? Andy diz. Ele vai escrever o artigo, eu digo, escolhendo escolhendo a dedo as palavras. E eu vou tirar as fotos. Certo, ele diz, e logo acende a luz da cabeceira para me olhar nos olhos. Ele parece tão calmo e confiante que pela primeira vez chego a pensar em desistir da minha viagem. Mas como? De onde surgiu isso? Eu encontrei ele por acaso em Nova York, eu explico, ciente de que estou confessando tarde demais. E ele me propôs um trabalho. Quando? Andy perguntou, claramente se esforçando para me dar o benefício da dúvida, mas dá para ver que ele começa a assumir a postura de advogado inquisitor. E quando foi que vocês se reencontraram? Faz alguns meses, não foi grande coisa. Então por que você não me contou nada? Essa pergunta lógica é sem dúvida o âmago da questão. Afinal, é óbvio que significou muito, e tudo isso começou naquele frio dia de inverno, naquele cruzamento e ao voltar para casa, quando decidi pela primeira vez manter aquilo em segredo para o meu marido. Por um segundo eu penso que, se pudesse voltar atrás, eu agiria de modo diferente. Eu hesitei e então respondo: eu não queria te chatear. Essa é a verdade, uma verdade covarde, mas não deixa de ser verdade. Bem, ao não me contar, deu importância ao fato, Andy diz, aos olhos arregalados e feridos. Eu sei e sinto muito, mas eu queria muito aquele trabalho. Esse tipo de trabalho, eu me corrijo para encontrar a melhor versão das coisas. No meu coração, eu acredito de verdade que parte do motivo da minha ida é o trabalho, que preciso de mais na vida, além de ficar para baixo e para cima nesta casa, esperando meu marido voltar, que quero voltar a tocar as minhas coisas novamente, recuperando o ânimo e a esperança de que ele possa, de fato, entender, eu confesso. Eu sinto muita falta de Nova York. Andy mexe na orelha e sua expressão se alivia por um segundo quando ele diz:
Nós podemos ir até lá de vez em quando, jantar, assistir a um show. Eu não sinto falta disso, sinto falta de trabalhar lá, de fazer parte da cidade, da energia. Trabalhe aqui, ele diz. Eu tenho feito. Mas por que tem de envolver o Léo? Você não pode trabalhar sem ele? Você fotografou o Drake Walters para a capa de uma revista famosa e agora precisa do seu ex-namorado para voltar ao trabalho? Andy perguntou de forma tão sucinta, armando uma armadilha para mim, que chego a imaginar que ele, ao final, prestou atenção na assinatura da reportagem. Ou talvez a Margot já tenha contado para ele sobre o artigo. Pois é difícil imaginar que mesmo o Andy tivesse tanta sorte assim em um interrogatório. Bem, na verdade, eu falo, olhando para minhas unhas feitas no dia anterior, antes de voltar a enfrentar o olhar inquisitivo dele. Foi ele quem me arranjou aquele trabalho também. Espera, o quê? Diz Andy, com os primeiros traços de raiva de verdade tomando seu rosto, enquanto ele soma as coisas. O que você está dizendo? Como ele te conseguiu aquele trabalho? Eu me preparo para o pior, ao responder. Ele escreveu o artigo. Ele ligou para minha agente e indicou o trabalho. Ele estava em Los Angeles? Andy pergunta, a voz cada vez mais alta, mais alterada. E você se encontrou com ele? Eu confirmo com a cabeça, tentando amenizar a minha confissão. Mas eu juro que não fazia ideia de que ele estaria lá. Nós não ficamos juntos, nem saímos para jantar, nem nada. Eu fiquei com a Suzane o tempo todo. Foi tudo puramente profissional. E agora? Ele diz, fazendo uma pergunta aberta que me deixa abalada. E agora? Surgiu outra sessão, eu respondo. E agora? Vocês vão passar a formar uma dupla, por acaso? Ele pergunta ao se levantar da cama de repente, cruzar os braços e me fitar. Não, eu falo, balançando a cabeça, não é nada disso. Então, explica para mim direito como é essa história. Se fala com o peito estufado, ele fala com o peito estufado com uma descarga de testosterona. Somos amigos que trabalham juntos de vez em quando, eu digo. 2 vezes, aliás, nem é de vez em quando. Bem, eu não sei se me sinto confortável com isso. Por que não? Eu pergunto como se não houvesse motivo para tanto. Por quê? Porque eu nunca ouvi uma só coisa positiva sobre esse camarada. E agora você quer retomar a amizade com ele? A Margot foi injusta com ele, eu argumento, continua sendo até hoje. Você também me contou coisas horríveis sobre ele. Eu estava magoada. Ah, é, Andy diz virando os olhos. Magoada por ele? Ele é uma boa pessoa, eu digo. Ele é um cretino. Ele não é um cretino e eu me importo com ele. Ele é... O quê? Ele é importante para mim. Bem, que maravilha, Ellen. Que maravilha, Andy diz, com a voz tomada pelo sarcasmo. Seu ex-namorado é importante para você, exatamente o que todo marido espera ouvir. A Lucy foi ao chá de bebê da sua irmã, eu argumento, voltando ao início da conversa, e o Tai cuida dos jardins da sua irmã. Verdade, ele diz, andando de um lado para o outro ao pé da cama, mas ela foi convidada e ele cuida do jardim justamente porque eles não têm importância. Eles são simplesmente pessoas com quem saímos no passado, só isso. E pelo visto, você não pode dizer a mesma coisa sobre o Léo. Dava para ver que ele estava, na verdade, fazendo uma pergunta, desesperado para, de alguma forma, mudar a minha resposta e descartar qualquer sentimento pelo Léo. Mas eu não posso, eu simplesmente não posso mentir para o Andy, não depois de tudo. Então, em vez disso, eu pergunto: você não confia em mim? Perguntar aquilo fez com que eu me sentisse imediatamente melhor. Mostrou de algum modo que confio em mim mesma. Eu sempre confiei, Andy diz, deixando claro que esse já não era mais o caso. Eu jamais te trairia, eu digo, mas já arrependida daquela afirmação, sabendo que isso é um pressuposto que dispensa a verbalização. É algo que não precisa ser dito, é como não poderia deixar de ser, Andy ironiza. Nossa, Ellen, puxa, que coisa, obrigado. Depois dessa, vou me certificar de incluir o seu nome no sorteio da esposa do ano. Andy, eu suplico. Não, sério, obrigada. Obrigada por me prometer que não vai me trair com o seu ex-namorado importante com quem você se preocupa tanto. Nunca tinha visto o Andy com tanta raiva. Eu respiro fundo e recorro desesperadamente à minha última cartada, passando a bancar ofendida. Certo,
Eu não vou mais. Eu vou cancelar a viagem e fico aqui e tiro mais alguns instantâneos da barriga da Margot e de barraquinhas de limonada da vizinhança enquanto você joga golfe o dia inteiro. O que você quer dizer com isso? Andy diz, espremendo os olhos confuso. Significa que a sua vida é maravilhosa e a minha é uma droga. Eu odeio o tom amargo da minha voz, mas ainda assim ela retrata exatamente como eu me sinto, amargurada. Certo, vamos ver se eu entendi direito, Andy grita. Você vai para Nova York passear com seu ex-namorado porque eu gosto de jogar golfe? Você está tentando se vingar de mim por causa do golfe? Pare de tentar simplificar as coisas, eu digo, embora pensasse. Deixe de ser tão simplório. Bem, é que você acaba de me dizer que tudo isso é culpa minha. Não é culpa sua, Andy, não é culpa de ninguém. Tem um culpado, sim, ele rebate. Eu não sou feliz aqui, eu assumo, com os olhos encharcados. Eu me esforço para mantê-los abertos e não chorar. Aqui onde? Andy exige saber. Neste casamento, em Atlanta? Em Atlanta, na sua cidade natal. Estou tão cansada de fazer de conta. Fazer de conta o que exatamente? Andy diz. Fazer de conta que quer ficar comigo? Fazer de conta que sou alguém que não sou. E quem te pediu para fazer isso? Ele diz, pouco se importando com a minha emoção. O que na verdade tem o efeito contrário de me fazer chorar. Foi quando eu te pedi para fingir. Quando foi que eu te pedi para fingir ser alguém que você não é? Eu sou um peixe fora d'água aqui, eu digo, enxugando as lágrimas com a ponta do lençol. Você não vê isso? Você age como se eu tivesse te obrigado a mudar para cá, Andy diz, com o rosto alterado pela frustração, quando na verdade você concordou com tudo. Eu queria te fazer feliz. Andy solta uma risada amarga, derrotada e sacode a cabeça. Claro, essa é a missão da sua vida, Ellen. Apenas me fazer feliz. Eu sinto muito, eu digo, mas eu preciso fazer isso. Ele fica observando meu rosto como se esperasse por mais algo. Uma explicação mais precisa, desculpas mais convincentes, uma declaração dizendo que ele é único para mim, mas quando falho em encontrar as palavras certas, qualquer palavras que desvie o olhar para o tapete e pergunta: você ainda sente alguma coisa por ele, Ellen? Tudo, eu fico calada. E quando ele finalmente levanta os olhos para mim, eu digo: eu não sei. Você não sabe? É como se eu não soubesse de mais nada agora. Bem, Ellen, ele diz e coloca apressado uma calça jeans e os sapatos. Apanha a carteira e as chaves do carro na mesa do criado mudo. Então somos dois. Aonde você vai? Eu pergunto, perdida em lágrimas. Sair, ele diz, carregando os dedos entre o correndo os dedos entre o cabelo para ajeitá-lo. Pode ter certeza que não vou dormir em casa essa noite, nem te dar um beijinho de despedida amanhã, como se eu fosse algum idiota qualquer. Eu olho para ele, desarvorada, com o coração partido, e suplico em desespero: Andy, por favor, tente entender. Não tem nada a ver com você, sou eu. Eu só preciso fazer isso, por favor. Ele me ignora e sai porta fora. Eu me levanto da cama e vou atrás dele, a garganta apertada, pedindo: vamos continuar conversando? A gente não disse que não ia mais dormir brigado? Andy se vira e me olha, e depois como se penetrasse. Verdade, ele diz com pesar. Bem, nós dissemos também uma porção de outras coisas, Ellen, não foi?